E vamos agora com a nossa entrevista desta manhã da cidade de Nova Trento. Eu vou conversar com o psicólogo Arthur Fabeni. Nós convidamos o Arthur para uma entrevista no dia de hoje para destacar vários assuntos relacionados ao município de Nova Trento. Inicialmente, Arthur, bom dia. Bom dia ao ouvinte, também ao Nova Trento News, né? Que essa entrevista acaba sendo vinculada lá e é um prazer poder falar aqui e espero que vocês não durmam enquanto eu falo. Arthur, eu sei que faz um ano praticamente que você esteve na TV Globo, no programa da Fátima Bernardes, falando sobre a educação. Isso há mais ou menos um ano. Esse vídeo ainda vem tendo repercussão nos meios sociais, na internet. Como é que você está vendo essa repercussão toda daquela sua entrevista e o que mudou de lá para cá para você, Arthur? Bem, o Facebook tem uma ferramenta lá que é quando a gente publica algo relacionado a um ano anterior ou 2 anos anteriores. Vocês que mexem no Facebook sabem bem disso. No dia, há 3 dias atrás, fazia um ano que tinha dado a entrevista e eu tinha o vídeo no meu computador. Eu resolvi postar ele no sábado de manhã sobre essa entrevista, fazendo referência a um momento bem legal, né, que é estar no programa da Rede Globo. E esse vídeo do sábado até o momento, esses 4 dias, esse vídeo teve 260 mil visualizações já. De ontem para hoje, aumentou 160 mil. E esse vídeo está viralizado. A mensagem que transmito ali dura 3 minutos. E eu conto um pouco das coisas que fiz quando estava como diretor. E são coisas super simples, mas o que percebi é que essa simplicidade de se agir dentro de uma escola parece uma novidade, uma inovação. E a repercussão tem sido muito grande, tenho recebido convites para falar sobre a escola e sobre a forma de fazer uma gestão democrática através dessas coisas que disse lá na Fátima. Você foi diretor da escola do 30 Réis, né? Sim. Durante quanto tempo, Arthur? Foram apenas 2 anos. Eu Uhum. entrei no meio de uma gestão, de uma direção de 2 pessoas. As coisas não iam muito bem nessa gestão. E aí fui convidado para participar como diretor dessa escola. E fiquei até o final do último mandato desse atual prefeito. E esses 2 anos foram muito intensos, porque a escola tinha algumas dificuldades. Uma escola maravilhosa, mas tinha dificuldades mesmo em relação à liderança. E algumas coisas muito simples que fiz como diretor marcaram esse lugar, né? Na entrevista, e hoje falo para quem não viu a entrevista, eu entrava na fila do lanche para comer junto com a gurizada a refeição. Você pode achar o que tem isso de mais, né? Primeiro que não é comum se fazer isso. As pessoas se surpreendiam com o fato de eu estar na fila e não precisar furar a fila. Eu entrava na fila e aproveitava o fato de estar na fila para ensinar que a minha função como diretor não me dava direitos diferentes, né? Eu não tinha privilégios por ser diretor, isso não estava no meu contrato. Só o meu dever era diferente, mas o meu direito era o mesmo. Eu entrava na fila, eu usava o banheiro com eles. Isso não é só cristianismo, que legal, que diretor legal que ele é. Isso também tem a ver com diagnóstico. Quando eu estava na fila, eu conseguia perceber se a gurizada conseguia comer, se a comida estava quente, se tinha sal, se no banheiro tinha papel higiênico. Então, o meu envolvimento com a escola, emprestando mesmo o meu corpo, sem ficar dentro de um gabinete de diretor, fez as coisas começarem a tomar uma forma muito legal. E foi essa razão que me fez falar lá na Fátima Bernardes. E essa repercussão se dá por conta dessas coisas simples que pessoalmente fiz e que deram muito certo. Eu já quero jogar a nossa entrevista para a cidade de Nova Trento, puxar Nova Trento, mas eu quero ainda puxar desse ponto lá da TV Globo. De lá para cá, você chegou a receber alguns convites de outras redes de televisão, de outras emissoras de rádio, para participar, para ter programa? Como é que foi isso, Arthur? A Rede Globo, Bandeirantes, a Band, né? Recebi alguns convites para conversar. Na época não achei apropriado, achei que não deveria. O que aconteceu muito fortemente foram vários convites de municípios vizinhos, onde eu fiz formações continuadas, participei demonstrando as coisas que fiz na escola,
essas ações mesmo democráticas que auxiliam a escola a ter uma outra relação com aquele espaço. A escola que fui diretor, uma coisa que eu não falei na entrevista, que é muito legal, era uma escola que tinha um problema de identidade. É uma escola que recebe gente de toda parte. Então, como vinham pessoas de vários bairros, a impressão que eu tinha é que a escola não era de ninguém. E esse modo de fazer gestão participativa fez espontaneamente a gurizada criar o hashtag Família30, que é algo que existe até hoje. A gurizada se refere à escola como a Família 30. Quando eu falo em família, não estou falando a família base, né, a da socialização primária, mas é importante que a escola também seja uma espécie de família, né, que esse signo, Família 30, seja tem um significado de reunião entre aquelas pessoas, né? Então, a escola antes era muito depredada, por exemplo, e até hoje o diretor que está lá, da qual eu gosto muito, tenho um amor muito grande por ele, ele hoje está à frente de uma escola que apesar de ter muros muito baixos, não recebe, não é depredada, não tem risco nas paredes, vidros não são quebrados. É muito raro acontecer isso. Então, realmente aconteceu uma mudança espetacular lá. E de lá para cá, o que tem se dado é isso. Eu tenho recebido, né, vários convites para falar sobre educação em vários lugares aqui da região. Estou conversando com o Arthur Fabeni, psicólogo da cidade de Nova Trento. Agora, passando um pouco para a cidade de Nova Trento, Arthur, eu noto que você sempre vai participar, pelo menos, né, acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores do município. Na última segunda-feira, você foi quase todos os segundos, eu noto que você está indo lá. O porquê essa sua participação, participando das sessões da Câmara, como é que você vê essa questão da política hoje em Nova Trento? Isso interessa para você, isso? Sim, bastante. Eu, na verdade, fui despertado em relação a me envolver na polis, na política, na cidade. A política que me refiro aqui é a cidade. Eu acho que ou você está para a polis, para a cidade, ou você está na cidade. E estar na cidade é bem simples. Até um cone de trânsito pode estar na cidade. Eu me despertei para estar para a cidade. Eu tenho me envolvido com a Câmara. Na verdade, eu fui despertado pela política desde que me tornei diretor. Como diretor, eu estava num cargo de responsabilidade, onde eu fui muito imbuído a me posicionar político-partidariamente. E sempre recuei disso. E fui muito criticado por isso, porque como diretor de uma unidade escolar, eu não poderia dividir uma escola, senão não é unidade escolar. O nome deveria ser divisão escolar, né? Então, não colei adesivo, não aceitei qualquer possibilidade de tomar partido ali, porque entendia que não devia. Essas coisas assim já começaram a me irritar bastante e despertar esse meu interesse pela política. Nova Trento tem uma coisa muito curiosa, que é uma quantidade de cargos comissionados assim gigantescas, e desde o ano passado isso se dá. Lembro o ano passado que os professores reclamavam da reposição salarial e, em contrapartida, o prefeito dizia que não tinha dinheiro, mas só a escola do 30 Réis recebeu alguns cargos comissionados para fazer funções aleatórias dentro da escola. Então eu via os professores incomodados com isso e eu precisando me posicionar. E eu acho que quando a gente está à frente do serviço público, ou se é um verme, e aí se defende o prefeito, ou se defende o que é da polis, da cidade. E aí, nesse caso, eu sempre defendi a polis, sempre defendi a cidade. Então, eu acho que me despertei desde o ano passado, com esse problema de ser gestor e ter que encarar essa política que tenta sempre um jeitinho para, né, para conseguir estar no poder, né? Então, de lá para cá, eu tenho me envolvido. E eu tenho provocado as pessoas na minha cidade a irem para a Câmara. Porque a rede social é muito legal, mas ela tem que ser um convite para a gente se mexer, para usar o nosso corpo e fazer, ou seja, fazer fluir as decisões lá da Câmara, ou resistir. Mas o que eu posso fazer sentado lá? Praticamente nada. Eu não posso nem falar na Câmara. Embora seja a casa do povo, entre aspas, né? Os vereadores ficam de costas para nós. Tem coisas simbólicas muito interessantes na Câmara. Ontem mesmo reparei que a caneta que os vereadores usam, ela fica presa, né? Eu fico imaginando, eles não confiam nem nos vereadores que estão ali, né? Podem tirar a caneta dali.
É óbvio que são vereadores, alguns deles bem maravilhosos. Mas é só para mostrar que a política ela tá mal, ela tá antiquada aos nossos tempos. Então eu tenho provocado as pessoas a irem para a Câmara e tem ido comigo uma, duas, quatro pessoas e depois da sessão a gente volta a conversar e tem usado a rede social para fazer resistência àquilo que a gente condena, que não acha correto, que acha que é excessivo. Eu, por exemplo, tenho achado um absurdo que uma cidade como Nova Trento tenha um cargo comissionado e 4 funcionários. Isso está no portal Transparência, exceto se o portal não for transparente, porque usando uma calculadora a gente descobre que tem um cargo comissionado e 4 funcionários. Então, me parece desproporcional isso. Eu, quando era diretor, tinha 50 e poucos funcionários. Uma proporção grande. Agora imagina, somando e dividindo isso tudo, deve ter cargo comissionado em cima de cargo comissionado em algumas daquelas salas da prefeitura. E aí, isso vem despertando interesse também no seu engajamento da política, Arthur? Analisando todas essas coisas que você vê como negativa? Sim, eu tenho escrito, rascunhado, inclusive, uma proposta, um projeto de cidade. Uhum. Eu, por exemplo, sonho, seja eu ou seja alguém que eu confie, e na verdade existe hoje no Legislativo 2 pessoas, e elas não são do mesmo partido, que eu acho que se juntassem, elas dariam um grande samba. Você pode falar o nome delas ou não? Prefiro que não, mas Tá. elas se reconhecem como tendo valores republicanos bem interessantes. Eu gostaria de poder escrever alguma espécie de projeto para uma cidade, não projeto de poder, projeto de cidade, e ficaria muito feliz que essas pessoas aceitassem algumas dessas ideias. Por exemplo, é possível fazer um governo sem cargo comissionado? Eu acho que sim. Eu acho que é possível melhorar o nível de representação que não seja dos amigos do rei. Eu acho que é possível fazer. Vocês podem dizer bobagem, não dá para ganhar uma eleição com isso, mas eu acho que a gente deve tentar. Então eu tenho rascunhado uma estrutura de governo que abra mão de todo esse vício político nojento e que coloca um monte de incompetentes à frente de várias pastas importantes. E gostaria que esses dois, quem sabe, se juntassem e com algumas dessas ideias que tenho escrito, pudessem encabeçar. E se eles não puderem ou não puderem bancar, não tiverem culhão para bancar esse tipo de coisa, quem sabe eu possa apresentar isso para a população e eu mesmo encabeçar isso. O Arthur, acontece aí a posse do vereador Mirim na Câmara de Vereadores nos próximos dias. Você acha que a solução de muitos problemas da política está realmente na criança e no adolescente? Ou na tua ideia, pessoas que já estão há muito tempo na política não tem mais jeito? Como é que você vê isso? Olha, para alguns só a guilhotinoterapia, né? Só arrancando a cabeça ou reformando ela para poder mudar. Há pessoas que têm uma certa idade, mas têm fluidez de pensamento, conseguem se reposicionar. Eu mesmo fiz isso várias vezes na minha vida. A gurizada, ela tem a possibilidade de, com o frescor das ideias, ir por certas frentes em que essa velha política não vai. Então, por exemplo, esse projeto que o meu amigo Carlos, o Tiago Dalsaço, encabeçaram, ela é bastante importante. Mas mais do que eleger vereadores é o que se vai fazer com isso. Não adianta botar um crachazinho, eu sou o vereador Mirim, se não estiver ligado a um projeto que desenvolva eles em relação ao que é republicano, ao que é para o povo, né? Então, eu acho que a gente deve despertá-los a isso. Eu fiz isso enquanto diretor, não dando aula de cidadania, mas fazendo cidadania. Hum. Quando um moleque quebrava um vidro na escola, por exemplo, uma janela, lá no início da minha gestão, eu fazia ele pagar. E eu ligava para o pai e mandava a conta para o pai, para que o pai pagasse o vidro e viesse na escola, e no mesmo momento eu já arrumava o vidro. E eu ensinava ali a questão sobre o que é do bem público, e que a menininha, a Joaninha, do cabelo penteado, não deveria pagar por esse vidro quebrado, porque quem quebrou deve pagar. Então, várias coisas que eu fiz durante esses 2 anos foram, na verdade, formas de se fazer cidadania, não de ensinar cidadania, não se ensina nada. A gente aprende pelo exemplo. Então, essa coisa de, vamos ter aula de cidadania na escola, não perca seu tempo com isso.
faça uma escola cidadã, não precisa ensinar cidadania. Seja cidadão, incentive a gurizada a ser cidadã, que eles vão aprendendo política por aprendizagem, por efeito do que se faz. Ou adianta falar em cidadania e na hora do recreio o diretor ou o professor furam a fila para comer? Não adianta nada. É como diz a criança para o pai: pai, o que tu faz fala tão alto que eu esqueço até, eu não consigo nem ouvir a tua voz. Então a nossa voz tem que ser acompanhada dos nossos atos. É assim que se ensina. Ô Arthur, algumas pessoas da cidade até comentam comigo que o Arthur Fabene, de um tempo para cá, está se envolvendo em várias áreas, né? Dando pelo menos opiniões, colocando suas ideias na área da educação, na área da política, no município como um todo, dando entrevista aqui, dando entrevista ali, porque teria um interesse político nas próximas eleições municipais. Isso procede? Pergunta polêmica. E É, bem direta, né? sim, bem É, direto. é. Sim, como disse, eu gostaria que algumas pessoas que já estão lá fizessem isso e eu não precisasse fazer. E eu permanecer como um sujeito que tenta elucidar, né? Elucidar significa pôr luz sobre certos aspectos da vida. Para mim, prefiro assim. Eu tenho comércio, eu sou psicólogo, eu não sou morto da fome, eu tenho Uhum. uma boa condição financeira. Infelizmente, na política, às vezes, as pessoas que entram são muito mortas da fome. Então, tem um apego à cadeira muito grande, né? Muito grande, e aí fazem o que precisar fazer para continuar ali, né? Eu não tenho esse apego, não tenho esse interesse do poder nem do dinheiro. Eu tenho, na verdade, um desejo bastante republicano. E gostaria que as minhas ideias fossem realizadas por certas pessoas. Eu falei de duas, que eu tenho bastante interesse que elas tomem a frente disso. Mas, como eu disse, se eu perceber que no cenário ninguém pode propor algo que de fato seja as coisas que eu acredito, é, eu apresento. Eu apresento. Então, de certa forma, as eleições que virão, eu tenho bastante desejo de que alguém tome a frente e eu possa auxiliar como um sujeito colaborativo. Mas se as pessoas que estão ali, que eu na verdade espero que façam, não fizerem, quem sabe eu possa me propor a isso. Mas o meu interesse, na verdade, é de fazer as pessoas refletirem. Eu gosto disso. Onde está meu desejo, onde eu sou pego. Nessa possibilidade de transformar a mente das pessoas, a mente das pessoas, a opinião delas. É nisso que eu gosto. E se eu precisar assumir uma responsabilidade maior para que isso aconteça, eu vou ter o maior gosto de que isso aconteça. Você acredita, Arthur, que se as pessoas não aceitassem tudo pronto, o mundo poderia ser diferente? Assim, esse tudo pronto é como está aí, né? Uma prefeitura com um monte de cargo comissionado, é, despesas enormes acontecendo enquanto certas áreas são deixadas de lado. A educação, por exemplo, de Nova Trento, veja, eu critico a prefeitura, mas eu adoro a educação de Nova Trento, da qual o prefeito é prefeito. Eu também consigo ser coerente de ver coisas que acontecem que são boas e coisas que não são boas. A educação vai muito bem e ela tem propiciado transformações bem interessantes na cidade. Eu acredito que a educação precisa, na verdade, do poder público. O secretário e todos os colaboradores lá precisam ter mais incentivos para poder desenvolver a cidade a continuar se desenvolvendo. Eu acho que a educação é o grande caminho para a gente fazer a transformação. Ô Arthur, se a educação em Nova Trento vai bem, o que não vai bem, na tua opinião? Eu acredito que é esse jogo político. Eu acho que a prefeitura, por exemplo, de Nova Trento tem coisas muito boas acontecendo pontualmente. Acho, por exemplo, o hospital, com todas as dificuldades, bem dirigido por um colega bastante interessado lá em fazer as coisas acontecerem bem. Assistência social tem pessoas muito inteligentes que desenvolvem os projetos, dentro do CRAS, por exemplo. O que não vai bem, na verdade, é o jogo político. Essa questão dos cargos comissionados, sucumbência para advogado, essa aparelhagem governamental que não vai bem. Essa quantidade de gente dentro do governo sufocando a parte financeira. Isso não vai bem. Mas uma secretaria ou outra dentro do município vão muito bem. Então tem coisas muito legais acontecendo em Nova Trento e coisas que são péssimas. As péssimas são desse jogo político, desse projeto de poder. Porque, na minha opinião, um prefeito que cria um monte de vagas
para cargos comissionados, ou ele está interessado em atender os seus próprios interesses, ou é um projeto de poder mesmo, onde ele quer aumentar a influência dele dentro da cidade e se manter ele e o próximo que ele indicar. Para mim, só vejo sentido nisso. Então, de certa forma, eu acho que isso não vai bem. É esse projeto que eu chamo projeto de poder, que tem a ver com essa quantidade de cargos comissionados e interesses para os amigos do rei, né? Por exemplo, o funcionário público não teve reposição salarial esse ano. Então, eu acho isso uma aberração. Mas não tem dinheiro. Bem, se não tem dinheiro, não tem dinheiro para aumentar vagas para cargos comissionados. Então, a gente precisa ser coerente, né, com o que faz e com o que diz. E eu acho que isso falta à prefeitura. O Arthur, antes de a gente terminar a nossa conversa dessa manhã, você é psicólogo, você atende, tem um consultório em Nova Trento ou não, Arthur? Que as pessoas Tem, me sim, perguntam, o Arthur tem consultório, atende? tem consultório, consultório próprio, atendo, né? Onde é que fica ali em Nova Trento? Na rua João Baier Sobrinho, Tá, eles chamam do bairro da Velha, né? bairro da Velha. Na verdade, no momento, infelizmente, não tenho horários para atender novos pacientes, né? Mas as coisas se refluem, né? Clientes recebem alta, né? Se vão bem, espero. E às vezes, né? Uma situação ou outra, eu consigo ter a possibilidade de atender mais um paciente, né? Uhum. Mas em relação ao consultório, as coisas se dão dessa forma. Eu também tenho dentro das universidades, às vezes sou convidado para dar uma palestra com pais, com escolas, né, para falar sobre psicologia. Então, tenho bastante conhecimento na área da psicanálise, com crianças, com adolescentes. Então, também tenho esse viés, né, que me ajudou pessoalmente, como quando fui diretor, né, entender sobre crianças e adolescentes é um requisito para se estar à frente de um projeto onde tem um monte de criança. E como psicólogo também, já pude ajudar algumas pessoas aí a, a aprenderem a suportar a própria felicidade. Ô, Arthur, tem uma pergunta ainda para fazer a você, antes de eu terminar a entrevista contigo. Agora, como psicólogo, né? O porquê que hoje em dia, Arthur, a gente vê tanta gente com problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem gente que está tomando remédio para tudo, né? Tem gente que toma remédio para acordar, para dormir, para rir, para ir trabalhar. Tem gente que toma remédio para almoçar, para jantar. O que está acontecendo hoje com a sociedade, Arthur, na tua visão como psicólogo? Eu acredito que há várias formas de se ver esse fenômeno, ele é sempre de um para um, né? As generalizações ajudam a gente a entender o social, mas quando se está diante de uma pessoa, é a particularidade dela que interessa, né? Para alguns, a questão da felicidade é algo muito importante, estar feliz o tempo todo, né? E não é possível esse estado de felicidade contínua, né? Onde na rede social parece que é o outro que tem algo que eu não tenho, é a felicidade que eu desejo. Porque se o outro diz que está feliz, onde está a felicidade? Essa felicidade que eu não usufruo, né? Então, eu acredito que a gente vive uma época narcísica, onde é muito importante não apenas ser feliz ou ter felicidade, mas parecer feliz. Eu acho que essas máscaras, né, que fazem a gente estar feliz o tempo todo, consumir o tempo todo, produzem esse estado de depressão, de tristeza, porque não é possível, né, ter felicidade o tempo todo. Então, acredito que, de certa forma, esse grande outro social, ele, ele impunha às pessoas a exigência de ser feliz, de comprar, né? Eu vejo pessoas que ficam tristes quando num sábado à noite ficam em casa. E é super legal estar em casa num sábado à noite. Mas a determinação social de que não, sábado à noite tu tem que estar na balada, tem que ser feliz e tem que estar curtindo. E como isso não é possível o tempo todo, as pessoas ficam tristes por não atenderem a essa exigência social. Então, uma parte tem a ver com a exigência social de felicidade. E há outras questões também que são bastante específicas, né? Que só no um a um, quando se conversa com alguém, pode se discernir o que para aquela pessoa produz a tristeza, né? Mas socialmente falando, uma coisa bastante importante de dizer numa entrevista como essa é essa. A gente é exigido ser feliz. E isso é uma das causas da infelicidade.
Arthur, obrigado pela sua presença em nosso noticiário. Vou te convidar mais vezes aí para a gente fazer assuntos relacionados realmente mais direto à psicologia, às pessoas, né? E eu espero que as pessoas que estiveram nos acompanhando, e creio que sim, aprenderam muito com a tua entrevista no dia de hoje. Obrigado por estar presente aqui na Rádio Clube. Obrigado, esse é meu desejo, meu objetivo mesmo, poder pôr luz sobre alguns temas tão nebulosos, seja da área psíquica, seja da parte política, porque é preciso pôr luz nessa coisa tão escura que é a política, e é um prazer para mim poder ajudar as pessoas, quem quer que seja que uma pessoa possa ter entendido o que disse. Comunicar-se é sempre muito complicado, a gente pode ter certeza do que disse, mas nunca sobre o que o outro entendeu. A gente nunca sabe o que o outro entendeu do que se disse. Eu espero que alguém possa ter entendido algo e tenha feito sentido hoje. Agradeço o convite por estar aqui. Arturo Fabeni, ele é psicólogo, atua no município de Nova Trento. Falamos de tudo um pouco, educação, política e até assuntos relacionados ao indivíduo. No dia de hoje, aqui no Jornal da Manhã.